Olá, sejam muito bem-vindos ao Hub Cybertech Brasil. Hoje nós vamos falar sobre ISO 27001, que certifica sistemas de gestão de segurança da informação. E para isso eu conto com a participação e colaboração de Carlos Salata, que é gerente de qualidade da Odata, uma provedora de serviços de data center, e com a Mayara Zuckler, que é gerente de operação de Active Highland. Muito boa tarde, muito obrigada pela participação de vocês. Boa tarde, Jaqueline, o prazer é todo meu. Para começar, eu vou perguntar à Mayara qual é a definição da ISO 27001 e onde é que ela se aplica, se é que há uma aplicação específica. Bom, toda norma ISO, ela nasce com o objetivo de ser uma norma aplicável a qualquer tipo, a qualquer setor, né, a qualquer organização. Então, a ISO 27, como você comentou, ela é uma norma que estabelece quais são os requisitos para um sistema de gestão de segurança da informação. Então, essa norma, ela tem uma aplicabilidade a qualquer indústria, a qualquer empresa, a qualquer setor que queira estabelecer um sistema de gestão para a segurança da informação que é manejada dentro dessa organização. E assim como todas as outras ISOs, que são comumente conhecidas, ela também se baseia no método PDCA, né, que é o planejamento, depois a ação, a verificação e as ações de melhoria para o sistema de gestão. Carlos, vocês, que importância vocês viram numa norma como essa para a área de serviços de data center? Qual é o diferencial que trouxe para a Odata? Assim, Jaqueline, no nosso ramo, né, no ramo de tecnologia de data center, é crucial essa certificação, a certificação ISO 27001. Esses padrões internacionais têm, então, ter os processos, ter esse ritual, né, de auditorias, de verificações, de controle, e a certificação só atestam ainda mais o que a empresa está comprometida, né? Então, no ramo de tecnologia, a gente sabe que a informação ela é mais valiosa do que o bem físico. Uma informação vazada é um prejuízo imenso para as empresas. Então, no nosso ramo é crucial essa certificação. Mayara, a gente tem algumas estatísticas de mercado que mostram que no mundo não são tantas empresas assim com a certificação e no Brasil menos ainda? Na verdade, você tem grandes mercados com uma quantidade exorbitante de certificações, né? Então, na última ISO publicada, na ISO Survey, que é uma pesquisa feita pela própria ISO, né, em termos de quantidade de certificados ativos ao redor do mundo, a gente teve a confirmação aqui no Brasil de que são 475 empresas certificadas. Isso representou, comparado ao número de 2020, um aumento de 20%. Então, esse aquecimento de mercado que a gente já vem, né, aqui na Active Highland acompanhando e percebendo o interesse cada vez maior das empresas sobre o tema, está demonstrado na ISO. E eu acredito que quando a gente tiver agora a ISO Survey 2021, né, em 2022, agora em 2023, eu acredito que a gente vai ver isso ainda em números maiores. Mas se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, lá a gente tem 4.500 plantas certificadas nessa norma, né, ou seja, a gente representa 10% disso. Se a gente olhar para a China, por exemplo, lá são 18.500 plantas certificadas nessa norma. Então, o mercado, de forma global, ele está bem aquecido já há bastante tempo. A gente percebe agora uma tendência aqui no Brasil, no crescimento, na procura dessa certificação. Haja vista que o Carlos falou, o maior bem que uma empresa tem hoje é a informação, né? Você tem várias empresas que atuam hoje no mercado sem ativo, o ativo físico, né? A grande maioria das empresas hoje, elas possuem informação, conhecimento e tecnologia, então eles precisam proteger isso de alguma forma. Na sua visão,
Mayara, esse aumento de demanda também está relacionado ao aumento de incidentes em cibersegurança? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que na mesma velocidade, né, que a tecnologia se desenvolve e aparece cada vez mais presentes em indústrias, negócios e serviços, e a gente sabe que a velocidade do hacker e dos ataques cibernéticos é maior, né, uma velocidade ainda maior. Então, parafraseando, né, os antigos, o seguro morreu de velho. As empresas, elas precisam cada vez mais, não só se preocupar com isso, mas elas precisam ter garantias de demonstrar para as partes interessadas, né, que isso também é uma coisa que as ISOs vêm trazendo cada vez mais forte. Então, a gente não está falando só de cliente, a gente está falando de partes interessadas na organização onde você atua. Então, você precisa comprovar para essas partes interessadas, assim como hoje você tem um grande movimento de ESG, né, você também precisa demonstrar o que você está fazendo para ter segurança da informação que você gerencia dentro da sua organização. Porque hoje, o que você confia, falando em pessoa física, o que você confia hoje para um Google Drive, por exemplo? Sua vida. Você tem tudo lá, você tem fotos de anos de vida, você tem documentos, você tem um monte de coisa. Então, você precisa garantir que aquela informação está bem protegida. A empresa é a mesma coisa. O que eu gerencio aqui, por exemplo? Eu tenho todas as informações da OData, que eu preciso tratar com bastante confidencialidade, que eu preciso garantir que essas informações não sejam disponibilizadas gratuitamente num ataque cibernético. Então, esse movimento faz com que as empresas acabem procurando por essa certificação. Ô Carlos, eu queria saber de você duas coisas. Em que momento a OData identificou que era a hora de buscar a certificação 27001? E por quê? Se foi uma requisição aí do mercado consumidor ou do mercado que vocês estavam vislumbrando trabalhar? Claro. Bom, não falando especificamente da nossa recente conquista, né, de Querétaro, porque esse foi, já respondendo a pergunta 2, que foi uma exigência de mercado, que daí vai de encontro com o número que a Mayara trouxe, um player americano, que exige, né, padrões internacionais de segurança. Então, é um requisito contratual, esse caso de Querétaro, né, do data center no México. Mas lá em 2018, quando a gente iniciou o SP01, primeiro data center da OData em Santana de Parnaíba, foi como a gente enxergou, né, porque decidiu, né, implementar a 27, para garantir esses controles e, como o nome OData, como o data center, esse ramo específico de data center, tinha outras companhias, tinham, mas o foco da OData sempre foi puro colocation, foi atrair clientes, comprovando que a gente tinha padrões internacionais e que a DUV conseguisse fazer essa validação, né, essa verificação. Então, lá em 2018, foi uma tendência, realmente uma forma de atrair clientes, por conta de assegurar que o data center é seguro, é uma empresa confiável, é um ambiente controlado, seja por físico, lógico, a questão virtual, né? E nesse segundo momento em Querétaro, que a gente conseguiu recentemente, foi um requisito contratual. E o bacana é que hoje, antigamente, quando a gente tinha lá a família da 9, lá atrás, né, era muito questão documental. Tem essa evidência, não tem? Sim ou não? Hoje os auditores vêm com viés de risco para o negócio. Então, acho que isso é muito importante. Então, eles enxergam uma ausência de um controle falho, e já tem essa visão de o que isso representa para o negócio. Né? É uma informação que pode ser vazada, é uma multa contratual que pode ser acionada, é um SLA não atendido. O que isso representa para o negócio? E me diz,
numa avaliação antes e depois, o que a ODATA ganhou em termos de negócios ao ter essa certificação e apresentar para o mercado que tem a 27001? Bom, o que a ODATA ganhou? De 2018 para cá, a gente ganhou muitos data centers, muitos territórios, muitos contratos. A gente só cresce todo ano. Ligo para a Mayara e falo assim: Mayara, é o seguinte, precisamos preparar para o próximo ano, vai ter Rio de Janeiro, vai ter outro no México, outro no Chile, então deixa a gente tranquilo. A gente tem a certificação, o certificado emitido ele tem a validade de 3 anos, né? Mas anualmente a gente passa por uma validação. A gente faz uma avaliação interna, com auditor independente ou com a equipe própria, da própria ODATA, e daí chama a TUV para fazer uma avaliação, a auditoria de manutenção ou supervisão, como a Mayara às vezes me corrige nesse nome. E a cada 3 anos a gente faz uma auditoria, como a inicial, que é uma auditoria com dias a mais, dias adicionais, para ele pegar todas as áreas, todos os controles. E o que é importante também, é deixar claro a questão do escopo. Isso até para o cliente final. Às vezes ele pede um certificado numa RFP, numa requisição, e não entende muito bem o que aquele certificado me atesta, né? Realmente é o que eu estou comprando? Realmente é o que eu quero? É o que está escrito no meu contrato? Então tem essa diferença. Às vezes a gente vê empresas por aí que eu tenho o certificado 9001, eu tenho o certificado 14001, eu sou certificado 27001, mas a gente não sabe por trás. Esse certificado, primeiro, é vigente, né? Qual que é o escopo de contratação dele, de validação dele, tem a ver com o que eu estou contratando ou não? Então, assim, acho que o crescimento da ODATA mostra o quanto foi importante essas certificações para a gente. Esse período é um pouco tenso, confesso, o período de auditoria, mas para as áreas, né, porque estão sendo verificados, estão sendo auditados, tem que levar a sério, para levar a sério mesmo, mas garante que no auditor saindo, ele siga fazendo corretamente os processos, as verificações, os relatórios, os controles. Muito bom. Mayara, como o Carlos mencionou, né, você verifica áreas, processos, controles. Quão complexo é chegar a essa certificação? Aí vai depender muito de quanto esforço e recurso a empresa quer colocar sobre o tema, né? Os sistemas de gestão, todos eles, não só a 27001, eles estão estruturados, e agora as normas estão se adequando a isso, que é maravilhoso. Eles estão estruturados de uma forma integrada também, né? Então, por exemplo, a ODATA tem outras certificações além da 27001, e o sistema de gestão deles é único. Então, é como se você fosse construindo um Lego. Você vai colocando as pecinhas correspondentes às normas que você deseja. E eu sempre falei isso é uma verdade que eu levo sempre. É muito mais difícil manter uma certificação do que certificar. Então, você estruturar um sistema de gestão de acordo com os requisitos da 27001, ele não é uma coisa absurda, né? Você acaba ou internamente com recursos próprios ou até mesmo contratando consultorias, você consegue, no período aí de 6 meses, estabelecer um sistema de gestão. E aí você, né, contrata a Chief Highland, eu vou e faço auditoria. Só que o sistema de gestão, como eu comentei, ele é formado baseado no PDCA. Então, se isso não roda, se isso não funciona, se o sistema de gestão não está no teto da organização, daqui a um ano, quando eu voltar para fazer auditoria de supervisão, eu vou encontrar um monte de problema. Porque estruturou-se todo um sistema que não foi aplicado. Aplicou ali, fizemos auditoria, a gente fala, né, montou o circo, e o palhaço é o auditor, e foi tudo bem, e um ano depois você fala, mas estava tudo certo, o que aconteceu? Porque é, de fato, mais difícil manter um sistema de gestão. Um sistema de gestão, ele precisa
em linhas gerais, né, falando bem resumidamente, ele precisa, primeiro, que todos os processos estejam adequados ao que o sistema estabeleceu como base, ou seja, se eu tenho um processo de compras, esse processo de compras tem que ter algum vínculo com o meu sistema de gestão. Se o meu processo operacional não tiver também um vínculo com o meu sistema de gestão, ele também não vai funcionar. E existe também uma necessidade imensa de conscientização dentro da organização. Carlos pode falar com muito mais propriedade, que lida com isso diariamente. Se as pessoas não estiverem comprometidas a reportar um problema, a relatar uma reclamação, a levantar a mão e dizer que identificou uma falha, ou que tem alguma coisa esquisita acontecendo, o sistema de gestão também não vai funcionar. Ele cria mecanismos, obviamente, de controle. Então, a gente tem o monitoramento, o próprio Carlos falou, todo ano ele tem lá a sua auditoria interna, então ele faz essa verificação dos processos, ele faz uma análise crítica com a alta direção, onde ele apresenta os resultados das auditorias, os indicadores, eles falam de gestão de mudança, tem um monte de coisa que acontece. Só que muitas vezes o problema está ali na ponta, lá na operação, né, e essa operação precisa estar comprometida, ela precisa entender que esse reporte é o que retroalimenta o sistema de gestão. Então, por isso que eu disse no início, tudo depende do tamanho do esforço e dos recursos que uma empresa quer alocar para estabelecer e manter esse sistema em operação. Acho que não só isso também, até pegando o gancho do que a Mayara falou, injeta dinheiro, contrata o consultor para fazer o projeto, cria-se a área da qualidade, de processos, de process, como vários nomes, quality, tanto português quanto inglês, mas se não tiver o engajamento, realmente, se não tiver preocupação, lá em 2018 eu lembro que foi uma meta da companhia, então era uma meta que influenciava, que refletia no PLR, na participação dos lucros de todos os colaboradores. Então, assim, cara, top-down. Então, assim, meta da companhia, não é da área da qualidade, não é do Carlos Salata, essa meta é de todos. Então, acho que esse é o ponto, né, o engajamento. Hoje, isso foi em 2018, hoje a gente tem requisito contratual, né? Então, assim, se eu não consigo atender, se eu não entrego na data acordada com o cliente, é multa, SLA, que eu não atendi. Então, lá em 2018 foi tudo um pouco financeiro, infelizmente. Para mexer na conscientização das pessoas, às vezes tem que ir para esse lado financeiro, né? Mas é o engajamento. É lógico que hoje você tem outros convencimentos, a gente estipula como indicadores, os indicadores da companhia, análise crítica que a Mayara comentou, então os indicadores de análise crítica, eles fazem parte da meta da companhia também, então tudo faz parte do sistema de gestão. E a área de compras também, que passa pelo processo de verificação, é aquele ponto do escopo, né? Então, tudo que tem, se você quer fatiar a empresa e falar assim, não, eu quero que esse processo passe por auditoria, porque aí é possível produto ou serviço referente a esse processo, mas algumas empresas estabelecem como uma verificação de todas as áreas. A gente passa por uma validação de todas as áreas. Então, o engajamento, acho, a questão da alta direção envolvida, a preocupação da alta direção, e daí vai trazendo isso para os demais níveis. É isso mesmo. E até uma questão muito importante, quando uma empresa, ela atrela, né, essa meta de ser certificada, de receber uma certificação a um benefício financeiro, seja ele qual for, eu acho que isso demonstra para o colaborador que, assim, olha, eu sei que eu exijo de você um esforço maior, porque a gente tem algo maior para alcançar, e eu estou disposto a te recompensar financeiramente por isso. E isso eu acho bárbaro. Eu só queria aproveitar, deixa para pedir, assim, a quem estiver nos assistindo, sabe, não atrele benefício financeiro à não conformidade.
porque isso é um tiro no próprio pé. Nós temos inúmeras situações, infelizmente, ainda hoje, ainda em 2023, a gente tem inúmeras situações onde uma não conformidade vira um caos dentro da organização, a empresa não aceita. E por quê? Porque o cara sabe que ele não vai receber PLR. Né? E a base de um sistema de gestão não é um escudo antifalha, né? Muito pelo contrário, é uma ferramenta para você identificar as falhas e trabalhar na correção delas. Então, o que eu acho, como o Salata falou, empresas que levam isso a sério, altas direções que são comprometidas com isso, entendem claramente que não conformidade é o que move o sistema de gestão. Eu falo que enquanto houver problema, eu tenho trabalho. Se não tiver problema, né? Se o Carlos, por exemplo, colocar uma inteligência artificial aí para coordenar as auditorias, fazer, planejar, executar e tudo mais, não precisa mais dele. Mas é justamente o oposto. E o mais interessante num sistema de gestão e nas empresas hoje em dia é essa mudança constante de processos, de pessoas, de sistemas, de aplicações. Então, o sistema ele precisa estar bem estruturado, porque qualquer mudança, que, por menor que seja, ela se faz significativa para um sistema de gestão. Ou seja, o Carlos, em algum momento, vai ter que identificar que essa mudança está vindo, ele vai ter que avaliar quais são os impactos que essa mudança pode causar no sistema de gestão dele. Ele tem que avaliar qual é o desdobramento pós-mudança, né? Eu tenho que garantir a continuidade do meu trabalho, do meu negócio, no meio da mudança, e a gente tem mudado numa velocidade estrondosa nos últimos anos, né? A auditoria, ela não... A certificação não fala assim, zero não conformidades, não é isso. E não conformidade e oportunidade de melhoria é excelente, porque é um risco que pode ser materializado ou não, ou já aconteceu, né? Acho que a gente pode pegar um caso recente que se fala muito as americanas, né? A gente, não com esse viés de tecnologia, porque poderia ser uma questão contra vazamento de informações, como a gente já teve com outras empresas, mas a questão realmente do risco ou de uma não conformidade ser reportada, e não atrelar isso a um benefício. Não posso ter não conformidade, não é isso. Você coloca com obtenção, um projeto, a própria sanar uma não conformidade, tratar uma não conformidade em um determinado prazo, como a gente faz aqui, a gente tem esse indicador, a gente tem que tratar as não conformidades até 180 dias. Por que 180 dias? Porque isso envolve não conformidades que tem compra de software, compra de ferramentas, né? Então, daí isso realmente gera um planejamento maior, né? Lógico que isso tem que ser tratado tudo em plano de ação, as mudanças que a Mayara comentou, mas esse é um ponto importante. Não atrelem na conformidade a bônus, pelo amor de Deus, porque é um erro, é um tiro no pé. E até um ponto que eu lembrei que a Mayara falou é uma coisa que eu falo aqui, às vezes o auditor finaliza a reunião de encerramento, tem um prazo de verificação externa, né? Mas eu falo para ele, assim, olha, gente, beleza, vocês conseguiram, ótimo, parabéns, mas agora é manter. É que nem faculdade, passar é fácil. Sair dela que é difícil, é bem isso. Existe esse esforço, você tem que sempre passar pelas auditorias de manutenção, de supervisão, auditoria interna, tem auditoria de cliente, auditoria de fornecedor, auditorias financeiras. Então, assim, a gente segue os nossos processos, a nossa atividade, o nosso dia a dia, mas eles estão sendo verificados, eles têm que ser validados, é importante isso. É isso aí. Você tocou num ponto que faz parte aqui da minha próxima pergunta, Carlos, que é auditoria de fornecedor. A gente está falando de segurança da informação, né? E uma empresa de tecnologia. O que você exige do seu fornecedor para que ele esteja compliance com o seu ambiente? Essas próprias validações, né? A gente acaba colocando em contrato de fornecedor
replicando as mesmas regras, padrões que a gente tem. A ISO 27, a ISO 14 agora, a gente também conquistou a ISO 14, então o nosso próprio contrato com o cliente estabelece isso, sabe? Isso é muito... participei de um workshop hoje cedo que dizia justamente isso, né? A gente tem empresas fornecedores de gerador, ar-condicionado, as UPS, banco de baterias, empresas grandes, né? Schneider, Rolls-Royce, outras companhias que agora eu não lembro o nome, que são os nossos fornecedores, que já têm isso, né, e que já praticam isso. Então, eu tenho lá o meu cliente americano, que exige isso de mim e da minha cadeia de fornecedores, né. Então, e automaticamente a gente coloca isso no nosso contrato padrão, estabelece um prazo, lógico, se o cliente, dependendo do porte do nosso fornecedor, né, a parte de construção de data center, a gente trabalha isso com a nossa empresa de construção, né, estabelecer políticas, controles, as verificações e um prazo para obter a certificação. Então, isso é um ponto também da norma, né? A norma estabelece isso, que você tem que fomentar essa boa prática. Boa prática já existe, a norma só valida isso. Se a empresa faz correto, é simples ela conquistar uma certificação. Se existe algum controle ou outro que ela tem que se adaptar, alguma coisa assim, uma coisa ou outra, mas ainda mais as pessoas de tecnologia sabem muito bem isso, né? As regras de software, as regras de arquitetura, o que eu devo fazer, primeiro constrói no ambiente de dev, depois replica no ambiente de produção, regras de firewall, backup, políticas de backup, então isso tudo, a 27 está por trás. Existem controles específicos, e daí assim, ok, comply, alguma adaptação ou outra, mas se a empresa já faz a boa prática, e daí vai para o fornecedor também isso, é simples de obter. E os fornecedores a gente está trabalhando, caso ele não tenha essa construção, essa parceria. A TUV, eu digo hoje que é uma parceira nossa, a Data cresce, a TUV cresce junto, as outras empresas também, porque todo ano a gente está se falando, todo mês, praticamente toda semana. Isso aí. Mayara, só para a gente concluir, o mercado de cibersegurança tem tratado o crime, as violações, os ataques como algo inevitável, e tem pregado que as empresas precisam desenvolver políticas de resiliência. Ter uma ISO 27001 torna a empresa mais resiliente? Com certeza, porque é a base do PDCA, né? Então, se você tem ferramentas de verificação, monitoramento, e você tem uma ação que pode ser preventiva, caso você identifique uma possível falha, ou corretiva, caso você efetivamente tenha uma falha, automaticamente você volta para a parte de planejamento. Você precisa entender o que eu não fiz, que eu deveria ter feito, ou o que eu fiz, mas eu poderia ter feito melhor, que não me permitiria, né, dar de cara com uma questão dessa. Então, todo o processo de todo o sistema de gestão, em especial da 27001, é isso, é identificar aquilo que eu fiz bem e continuar fazendo, é identificar aquilo que eu fiz, mas eu não fiz tão legal, então eu preciso melhorar, identificar aquilo que eu não fiz ou que eu não estou fazendo e que eu preciso fazer. Então, veja, um processo de construção. Eu acho que quanto mais tarda para a empresa tomar essa conscientização e começar a colocar em prática, não estou falando nem da certificação em si, mas práticas de gestão. Estou falando do básico ainda. Quanto mais as empresas demorarem, mais prejuízo elas vão ter. Né? E qual é a probabilidade, por exemplo, de você ter uma grande empresa falindo? Muito grande, você vê isso acontecer durante, né, enfim, todos esses últimos anos a gente já viu vários exemplos. E o que eu sempre falo para todos os clientes se você tem um sistema de gestão que já está estabelecido, por exemplo, para uma ISO 9001,
que é um sistema de gestão da qualidade, que já contempla tudo isso que eu falei. É base PDCA, tem auditoria interna, tem análise crítica, tem ação corretiva, tem tudo isso que eu falei. E você percebe que existe uma necessidade de você agregar outro sistema, como a 27001, por exemplo, pensa que é só uma pecinha adicional, porque a sua base, o seu sistema de gestão, ele já está estabelecido. Então, eu tenho casos de clientes que partiram do zero e já implementaram a 27, e isso levou um tempo muito maior do que empresas que já são certificadas em outras ISO e agregaram a 27 a esse sistema de gestão já estabelecido. Então, isso você consegue fazer num curto espaço de tempo, porque a coisa já funciona, processualmente isso já roda dentro da sua organização. Então, você adiciona requisitos específicos, né? O que eu vejo por resiliência, na verdade, é a capacidade de assumir que errou e trabalhar em cima desse erro. Ou a capacidade de dizer, realmente, a gente fez isso aqui, mas isso aqui não ficou bom. Tem que melhorar. Né? E aí, de novo, a gente está falando de pessoas. Porque um computador, porque uma máquina, porque um equipamento automatizado, ele mesmo levanta a mão e fala, tem um erro aqui. Né? A gente conhece isso desde a época que a gente usava impressora, que a gente quase não usa mais. Mas a impressora dizia, olha, tem um problema aqui, o papel está emperrado. Mas o ser humano ele tem uma dificuldade tremenda de assumir isso, né? De falar assim, isso aqui não foi bom, não. Isso aqui não ficou legal. Então, se você usa o sistema de gestão a seu favor, se a organização tem essa sensibilidade, essa inteligência de usar as ferramentas que o sistema de gestão propõe a favor dela, é isso, é o que o Carlos acabou de falar. A gente se fala sempre, por quê? Porque o data, cada hora tem um data center novo, porque cada hora ela quer uma norma diferente, porque cada hora ela tem uma demanda e ela já trabalha no antecipado. Então, esse é o caminho ideal, isso numa pequena, numa grande, numa média organização. Esse é o caminho ideal, é você ter um bom planejamento daquilo que você vai fazer. E esse ponto que a Mayra falou, né, às vezes não reporta o erro, não levanta a mão, às vezes a pessoa que está lá, que fica com aquilo lá o tempo todo não consegue enxergar, então um auditor externo, uma avaliação externa, uma equipe de auditoria na companhia, né, interna, fazendo isso, olhando de fora, questiona coisas que às vezes ele não está conseguindo enxergar. Então, a validação é muito importante por conta disso, seja para obter ou não um certificado, né, de uma validação de uma outra área independente, um recurso independente, né? Então, isso é importante. Às vezes, ou por medo, ou por não conseguir enxergar. Desculpa. E Carlos, a operação em si, depois dessa certificação, ela fica mais fácil ou mais difícil? Ela é mais, tem menos sobressaltos, eu imagino, mas ela exige aí de vocês um cuidado maior. Queria saber se é possível relacionar, é mais fácil ou mais difícil? A vida ficou mais tranquila depois da 27001 ou não? É uma regra nossa que a gente não constrói procedimento, controle ou ferramentas para engessar, justamente para a gente não perder a agilidade. É uma regra, tá? Então, chega menos documento possível, controles possíveis, desde que tenha, lógico, a rastreabilidade, que a gente consiga ter lá os 3 pilares da segurança da informação, né? Confidencialidade, disponibilidade e integridade, esse controle, ok, mas esse é o ponto. Eu acho que, sinceramente, ficou mais fácil, porque existia aquela preocupação do time, do requisito que eu preciso cumprir contratualmente, e a felicidade deles, né, porque eles estão engajados, né, seja porque está numa meta, seja porque é uma diretriz da companhia, está na meta da companhia, né, vai influenciar ou não no PLR, o requisito do cliente.
cliente, está todo mundo comprometido, né? E daí a facilidade que a gente tem, graças a Deus, de fazer isso nessa agilidade, né? Ter essa escalar esse controle, nessa certificação. Então, acho que está mais fácil. O pessoal do México está contente, está muito contente. Todos participaram, a equipe foi sensacional. A Karen conduziu no que é a nossa coordenadora. A gente contratou um recurso dedicado lá em Querétaro, que é o Dylan, né? Então ele tá bem. Ele é o ponto focal do sistema de gestão lá em Querétaro, né? Eu faço aqui a matriz, fico com interação com os pontos focais, né? Na Colômbia, no Chile e o Dylan que fica no México. Então a equipe está de parabéns e muito contente, estou muito contente mesmo. É uma conquista, um filho que a gente consegue trazer, né? E daí, lógico, tem que cuidar, é o que a Mayara falou, que é o que é difícil, a gente tem que cuidar justamente para a peteca não cair, para o controle não deixar de seguir, não tem problema, desde que reportado para a área de qualidade, reportado para a área do SGI, que, olha, preciso atualizar, era um controle manual e agora vai entrar uma ferramenta, era um monitoramento que eu fazia, e agora está mudando para esse outro, então sempre tem que... Eu brinco que a área da qualidade aqui, a gente sabe de tudo um pouco, né? Então a gente sabe desde da alta direção, as mudanças organizacionais que acontecem, até a operação, o chão de fábrica, vamos dizer assim, até a nossa operação, os operadores de data center. Então a gente tem todos os níveis, a gente acaba permeando por todos os níveis. Muito bem, agradeço muitíssimo a participação de vocês, Carlos, Mayara, e espero revê-los em breve. Nós que agradecemos, Jaque. Obrigado mesmo. Qualquer dúvida, se tiver alguma outra coisa que vocês queiram abordar, tá? O portal é uma parte mais técnica, a gente tem nosso gerente de redes, a gente pode trazer quais controles de data center para mitigar os ataques cibernéticos. Acho que a gente pode conversar com ele também, acho que seria uma boa pessoa, tá? Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Carlos. Obrigado, Mayara. Obrigado mesmo. Tchau, tchau.